Senhoras e senhores, autoridades, público aqui presente, uma boa noite a todos. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Jaú realiza, por meio da Escola Legislativa, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher, a palestra de prevenção ao câncer de mama. O evento está sendo transmitido ao vivo pela tela da TV Câmara. Por isso, eu também quero agradecer a audiência de você que está nos acompanhando aí de casa, pelos canais 61.4, aberto e digital, 10 da NET e o canal 52 da ConnectCor. Você também pode acompanhar pelo nosso site, camarajaú.sp.gov.br, ou ainda pelo YouTube, youtube.com/tvcanjaú. Nesta noite, nós iremos prestigiar a palestra do médico mastologista Dr. João Ricardo Auler Paloski, que está aqui presente, compondo a mesa principal de autoridades. Nós temos ainda a presença da vereadora Vivian Soares, que é membro da Procuradoria Especial da Mulher. Passamos, portanto, a palavra para a vereadora Vivian para que faça a abertura oficial dos trabalhos. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de cada um de vocês. Também quero agradecer a presença do vereador seu Toninho Masson. Em especial, agradecer a presença do Dr. João Ricardo Auler, médico mastologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia e responsável pelo serviço de prevenção ao câncer de mama, Pró-Mama do Hospital Amaral Carvalho, o qual estará realizando uma palestra sobre a importância da prevenção do câncer de mama. O movimento ocorre durante o mês de outubro e tem como objetivo ressaltar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso que nós estamos aqui comemorando o Outubro Rosa nessa noite, né, em que o doutor vai estar palestrando para nós. O Outubro Rosa começou na década de 1990, nos Estados Unidos, onde os estados faziam ações isoladas referentes ao assunto. Com a posterior aprovação do Congresso americano, o mês de outubro se tornou o mês nacional de prevenção contra o câncer de mama no país. Eu, como vereadora e procuradora especial da mulher no município de Jaú, tenho como missão alertar toda a população, trazendo informações de prevenção e diagnóstico precoce. Obrigado a todos. É mais uma ação da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Jaú, que foi instituída por meio da resolução número 341 do ano de 2015, e as suas atividades foram iniciadas no dia 14 de fevereiro deste ano, na presidência do vereador Lucas de Barros Flores. O objetivo da Escola do Legislativo é justamente promover cursos, palestras, seminários e outros eventos destinados à disseminação do conhecimento. E em comemoração ao Outubro Rosa, o mês da conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, a Câmara promove uma noite para discussão dessa temática. No ano passado, o Serviço de Mastologia do Hospital Amaral Carvalho atendeu 1.874 pacientes. Foram realizadas quase 700 cirurgias, mais de 21 mil quimioterapias e cerca de 2.500 radioterapias. Nos últimos 16 anos, foram registrados 9.094 novos casos de câncer de mama no hospital. E para falar sobre esse tema tão importante para a saúde de todas nós mulheres, a Câmara Municipal convidou o Dr. João Ricardo Auler Paloski para compartilhar o seu conhecimento conosco. Ele possui graduação em Medicina e residência em Ginecologia Oncológica pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Ele é o médico responsável pelo Pró-Mama, que é o Programa de Prevenção ao Câncer de Mama do Hospital Amaral Carvalho, onde atua há mais de 20 anos. Lembrando que durante a palestra, as meninas que estão aqui assistindo podem participar, fazer as suas perguntas, a gente vai passar um papelzinho, vocês anotam as questões e, ao final da palestra, o doutor irá responder a todas as perguntas. Eu gostaria de pedir agora para que a vereadora Vivian ela se acomode nas cadeiras aqui abaixo, para que a gente possa dar início a essa palestra. Agradecer ainda a presença do vereador Toninho Masson, que também veio prestigiar o evento,
E passar a palavra, então, ao doutor João Ricardo Auler Paloski. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um grande prazer estar hoje aqui nessa casa. Acho que é a casa mais importante do nosso município, né? Agradecer a esta casa a oportunidade de estar falando a vocês, em especial a Vivian, que fez o convite, ao Lucas, está aqui o Masson, enfim, para que a gente possa estar falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, que parece tão distante às vezes, mas que na verdade está muito próximo de nós. Quando a gente fala sobre câncer de mama, o primeiro ponto que vem, as pessoas na verdade parece que não querem ouvir, né? Puxa vida, câncer de mama de novo, tem que ouvir de novo sobre isso, eu não estou querendo, né? Às vezes a gente vai com o nosso stand do ProMama para a cidade e a gente vai distribuir um folderzinho e às vezes aquela pessoa, na verdade, ela vem na calçada e quando ela vê que ali na frente vai ter que pegar um folder de câncer de mama, ela muda de calçada para não ter que pegar. Então é um tema delicado, é um tema difícil, é um tema que, na verdade, assusta as mulheres, assusta as pessoas todas, mas, na verdade, existe essa visão equivocada por conta da falta de conhecimento a respeito dessa doença. E é isso que a gente vem tentando mudar. É isso que o Outubro Rosa, no mundo inteiro, vem tentando transformar. A gente tem, às vezes, uma visão antiga de que o câncer é, como a gente ouve todos os dias, a doença ruim, né? O câncer é a doença ruim. Primeiro, eu preciso dizer que, assim, que eu não conheço doença boa, né? Eu não conheço ainda nenhuma boa. E o câncer de mama eu posso afirmar com toda segurança, não é a pior delas, não é a doença ruim. O que faz de uma doença mais séria ou menos séria, né? Ou mais grave ou menos grave, não é o seu nome. Câncer, gripe, dengue, infarto, derrame, sei lá, hérnia de disco, não é, na verdade, o nome. O que diz a gravidade de uma doença é o estágio onde ela foi detectada. Né? Eu sempre costumo fazer uma comparação bem simples, mas fica muito claro, né? A palavra câncer, como eu disse, ela assusta, ela tem um estigma, né? Mas se eu falar a palavra desastre, também, né? Se a gente falar assim, puxa vida, o nosso melhor amigo sofreu um desastre agora há pouco. Todo mundo vai ficar preocupado e a gente muitas vezes vai pensar o pior. Puxa vida, será que morreu? Será que foi grave? Mas enquanto a gente não souber o que desastre foi esse, a gente não tem noção nenhuma do quão grave foi a situação. E quando a gente diz a respeito de uma doença, a mesma coisa acontece. Então eu, como conhecedor, trabalhando com câncer de mama todo o tempo, quando alguém pode me falar, puxa vida, minha mãe está com câncer de mama. Para mim não soa como nada. Enquanto eu não souber exatamente em que condições aquele diagnóstico foi dado, eu não sei se é uma coisa extremamente simples ou se é uma coisa extremamente grave. Um desastre pode ser uma torção de tornozelo, mas pode ser um caminhão passando por cima do meu carro, né? Então, para eu saber a gravidade, eu preciso saber qual a condição. E para eu conseguir com que esse desastre, entre aspas, ou com esse câncer de mama seja detectado numa fase precoce e significar um problema muito pequeno, menos às vezes do que uma torção de tornozelo, eu preciso que a paciente esteja atenta e ela faça parte dela. Porque o diagnóstico precoce, ele não cai no nosso colo. Aliás, nada vem de graça na nossa vida. Tudo que a gente busca, nós precisamos ir atrás. A gente não fica pensando uma coisa e aquilo chega até nós. E o câncer de mama, além de tudo, é uma doença muito incidente na população. Então, quando a gente fala, puxa, mas é tão distante, né? É tão raro ter um câncer de mama, eu estou com uma idade tão baixa, então parece tudo tão distante. E eu tenho certeza que vocês aqui devem ter um parente, um amigo, um vizinho que teve câncer de mama. Então, não está tão distante assim. Né? Para que a gente possa ter uma ideia, são previstos para esse ano de 2017 no nosso país em torno de 60 mil novos casos de câncer de mama. E o risco de uma mulher desenvolver câncer de mama no nosso país, né, neste momento, é de uma... Vocês imaginam a cada quantas mulheres? Tem ideia? Hein, Vivian? Não tem. É uma para cada 12. Tá? Então, a probabilidade de desenvolver câncer de mama é uma para cada 12. Nós temos quantas mulheres aqui? Não é praga, hein?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, e tem o pessoal que está ouvindo em casa também, né? Ou seja, 1 a cada 12 vai desenvolver câncer de mama. Será que vocês estão preparados? Teoricamente, a gente teria um caso aqui, né? Estatisticamente, é um caso aqui. Vocês estão preparados para um diagnóstico precoce? Essa é a pergunta e esse é o motivo da minha vinda. Não há problema nenhum em ter um câncer de mama. Não há problema nenhum em ter um problema como esse. O que há de problema é deixar esse câncer avançar e chegar até nós para um tratamento numa fase avançada. Aí é um problema. Aí é um problema. Só para vocês terem uma ideia, um câncer de mama de 1 centímetro, lógico que eu estou falando aqui em tamanho, e tamanho não é o único dado que a gente usa para saber em relação à agressividade de um tumor ou não, mas via de regra serve mais ou menos isso que eu vou falar. Um câncer de mama de 1 centímetro, vocês imaginam o quanto de curabilidade tem? Vamos supor que eu tivesse 100 mulheres com câncer de mama sendo atendidas hoje, e todas essas 100 tivessem um câncer de mama de 1 centímetro. O que vocês acham que aconteceria com isso? Quantas delas nós conseguiríamos curar com um tratamento simples? Vocês têm ideia? A 100. Entre 95 e 100. Tá? Então, o índice é de 95 a 100%. Ou seja, encontrar um câncer numa fase inicial pode ser mais simples do que uma dengue, que mata mais do que isso. Pode ser mais simples do que uma pedra no rim, que se evoluir para uma pielonefrite, mata muito mais do que isso. Então, como eu disse, a questão não é o nome, não é o câncer de mama, a questão como foi detectado. E para a gente ver o quanto é importante o tempo do diagnóstico, se a gente tiver um paciente que chegar para consulta com câncer de mama acima de 5 centímetros, ou que já fez algum tipo de ferida na pele, porque isso muitas vezes acontece, a chance de cura é de 5%. Ou seja, de uma chance de não curar de 5% de curar para 5%. É o inverso. Então, olha só como é importante o diagnóstico precoce. Se eu diagnostico precocemente, eu tenho tratamentos simples, tratamentos tranquilos, eu faço procedimentos cirúrgicos mínimos, eu não preciso retirar a mama, né? Eu preciso retirar apenas uma área pequenininha da mama. Esteticamente, a mama não vai ter nenhum tipo de transtorno. Eu consigo evitar, às vezes, o tratamento quimioterápico, que é um vilão, né? Que a quimioterapia cai cabelo e tudo aquilo que pode acontecer. Então, eu posso evitar a quimioterapia, eu posso fazer um tratamento radioterápico simples, e mais do que isso, a minha cura é praticamente total. Ou seja, eu faço um tratamento de um câncer de uma maneira muito simples. Eu costumo dizer no consultório que para paciente numa condição dessa é para fazer uma festa de arromba, para agradecer e muito, porque ter um diagnóstico de câncer de mama nessa circunstância não é para lamentar. Não é um problema, pelo contrário, é a solução do problema. Agora, o inverso, como eu disse, também é verdadeiro. Ao receber uma paciente com tumor avançado, as condições de tratamento serão mais complexas, os tratamentos serão mais amplos, mais agressivos, muitas vezes a retirada da mama é uma necessidade, tratamentos quimioterápicos mais agressivos deverão ser feitos e, infelizmente, mesmo com toda essa maior agressão, a probabilidade de cura é bem menor. Então, por que é que nós não fazemos diagnóstico precoce? E aí, quando a gente olha um pouquinho para trás e vamos tentar identificar os motivos, além dos motivos da falta às vezes, de acesso ao sistema público de saúde, que a gente entende que existe, mas não no nosso município, né? Quando a gente fala em Brasil, eu acho que isso é uma realidade, nem toda cidade tem, na verdade, o parque médico que nós temos, tem o Hospital Amaral Carvalho para poder estar atendendo essas pessoas, mas, infelizmente, nós aqui em Jaú, com tudo isso, nós ainda temos muito diagnóstico tardio. E hoje as mulheres não podem alegar desconhecimento do que devem fazer, né? A gente sabe, todo mundo já ouviu, hoje vocês estão aqui ouvindo, tanta gente ouvindo em casa, ou esse Outubro Rosa, tanto se falou sobre isso em jornais, revistas, telejornais, né? São os monumentos todos em rosa, e aí, na verdade, o que acontece é que as pessoas sabem, mas não fazem. Imaginando que é tudo muito distante. Imagina, né? Isso não vai acontecer comigo. E acontece. E acaba acontecendo. E aí, muitas vezes, quando o paciente chega até nós, e aí ela fala, puxa vida, doutor, eu vinha fazendo o exame, mas esse ano eu deixei de fazer, e agora eu estou com esse câncer avançado,
e, puxa vida, eu estou arrependida, sim, mas aí não adianta mais arrependimento, aí já foi, né? E aí a gente ali vendo aquela pessoa arrependida na nossa frente, é muito frustrante a gente saber que a gente tinha tudo para poder resolver e a gente sabe que naquele momento as coisas vão ficar mais complexas. Então, a gente não tem que ter medo da doença, a gente tem que ter medo de ter uma doença que não está sendo tratada, identificada, e ela está avançando. É esse o medo que a gente tem que ter. Agora, lógico, puxa, mas eu não queria ter doença. Ninguém quer ter doença, ninguém quer ter nenhuma gripe, nada. Só que faz parte da nossa vida as doenças. Tem as alegrias e tem as tristezas também. Só que nós temos que estar preparados para elas. A gente não pode fazer de conta que elas não vão surgir, a gente não pode se esconder atrás delas. A gente, na verdade, em relação ao medo, isso, na verdade, nos bloquear. O medo ele tem que funcionar ao contrário. O medo tem que ser aquele medinho bom que faz a gente tomar uma atitude. E não aquele medo enorme que faz a gente não sair do lugar. Né? Então, a prevenção, eu acho que para a mulher, ela serve como, na verdade, uma situação de autovalorização. É valorizar a sua própria saúde. Quer dizer, se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar da nossa saúde? Somos nós. Não é o marido, não é a mãe, não é o filho, não é a tia, não é o médico. É o paciente, a pessoa. Né? É ela que tem que tomar as suas atitudes, é ela que tem que buscar. E o diagnóstico precoce ele só vai acontecer dessa forma. A gente tem que deixar claro que o câncer de mama, então, não é essa doença ruim que todo mundo imagina. Mas ela pode ser muito grave, como qualquer outra doença, quando a gente deixa ela chegar num ponto ruim, num ponto avançado. Né? Como eu falei, é uma doença frequente e é uma doença que acomete todas as idades também. Né? O câncer de mama ele tem uma progressão a partir dos seus 40 anos. Então, a mulher, a partir de 40 anos, experimenta um aumento no seu risco bastante grande. Mas não é uma exclusividade da mulher, após os 40 anos, ter um câncer de mama. Eu atendi hoje uma menina de 22 anos com câncer de mama. Né? Óbvio que é um caso que todo dia tem de 22 anos lá. Não é, mas faz parte. Então, a paciente jovem também tem que estar atenta. Né? Eu estava comentando aqui com a Vivian, na verdade, uma paciente de 32 anos, há um tempinho atrás, ela me procurou com um câncer de mama avançado, e ela me disse o seguinte, falou, doutor, o senhor está me dizendo que eu estou com câncer de mama e ele está avançado, eu sei, eu estou vendo, eu já senti, não precisa nem me dizer, eu não sou boba, eu sei que está grande, mas o que eu ouvi até hoje em relação à prevenção do câncer de mama foi que a gente deve fazer uma mamografia a partir dos 40 anos. E eu tenho 32, eu não fiz nada, porque eu nunca imaginei que que pudesse ter um câncer de mama nessa idade, e também não sabia o que eu poderia fazer para evitar que isso acontecesse. Então, assim, o problema é meu, de não ter feito nada, ou o problema não está sendo bem colocado? Porque, onde eu falhei? Quer dizer, como é que eu vou voltar atrás dessa situação? E aí eu queria, na verdade, passar algumas outras informações para vocês, que eu acho que são importantes, de a gente entender que a prevenção do câncer de mama não é única e exclusivamente eu aos 40 anos ir lá fazer uma mamografia. Isso, na verdade, sozinho não serve para quase nada. Por quê? Porque a hora que eu faço uma mamografia, eu pego essa mamografia, eu preciso de alguém que tome uma atitude em relação a ela. Né? Eu com uma mamografia na mão, eu faço o quê? Não faço nada, eu preciso de alguém que olhe. E o médico que deve olhar essa mamografia não é o radiologista. O médico que deve olhar essa mamografia não é o ginecologista. O médico que deve olhar essa mamografia não é o clínico geral, não é o cardiologista, não é o meu reumatologista, nem o meu endocrinologista. O médico que deve olhar essa mamografia é o mastologista, que é o especialista nas doenças mamárias. Eu costumo dizer que o mastologista é o médico da saúde mamária. Muita gente desconhece o que é um mastologista, né? Não sabe, mas mastologista, o que é isso? Não sabe. E quando acha que sabe, imagina que o mastologista é o médico que cuida do câncer de mama. Não. O mastologista é o médico que faz saúde das mamas. Não importa se da mulher, não importa se do homem, não importa se da criança, da menina, da idosa, não importa de quem. A saúde mamária, quem conhece, quem estuda, quem trabalha com ela, é o mastologista. Então hoje qual é a orientação que a gente passa? A orientação é a seguinte: quando a gente está na faculdade, primeiro ano de faculdade de medicina, a gente tem uma matéria chamada semiologia.
A semiologia é uma matéria que nos ensina como a gente faz o diagnóstico das coisas, qual é o raciocínio, como a gente deve caminhar no raciocínio para chegar, na verdade, a um diagnóstico. E aí a gente aprende lá, na primeira aula, que o raciocínio diagnóstico ele parte de 3 pilares. Esses 3 pilares têm uma hierarquia, existe um primeiro mais importante, um segundo um pouquinho menos importante, um terceiro menos importante ainda, de modo que quando a gente segue isso de maneira adequada, nós conseguimos, na grande maioria das vezes, resolver aquilo que nos chega. Quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar, o mais importante de todos, e aí eu vou tentar ver se eu consigo tirar de vocês o que seria, vocês vão adivinhar. Quando vocês chegam no médico, vocês entram no consultório, existe a coisa mais importante naquele momento. A primeira coisa importante naquele momento seria o quê? O que vocês fazem ao sentar na frente de um médico? Pode falar, pode falar. Não fazem nada, fiquem mudos. Conversa, isso, ótimo. Conversa. Não existe consulta sem conversa. E se existir consulta sem conversa, não é uma consulta, né? Então, a parte mais importante que existe de uma consulta médica é conversa. E a conversa, ela serve, na verdade, para que o médico saiba o que está acontecendo, né? Ele ali vai identificar quem é aquela mulher que está chegando na frente dele, ou aquele paciente, que idade tem, que queixa sentiu, desde quando, como é que é, melhorou, piorou, vai conseguir identificar os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares, vai ver que medicações ela toma, que doenças já teve, ou seja, vai conseguir fazer um mapeamento de tudo que está trazendo aquela pessoa ali. E aí ele começa a ter uma noção daquilo que está acontecendo. A cabeça nossa já está trabalhando, as informações já estão sendo digeridas, trabalhadas, já vou descartando algumas coisas, deixando outras mais evidentes, puxa, isso aqui parece ser isso, as minhas perguntas já vão em acordo com aquilo que eu estou ouvindo, e eu já vou direcionando. Aí vem o segundo pilar, que depois de, vamos dizer assim, resolvida essa parte de conversa, que é a mais importante, vem a segunda coisa de uma consulta médica, que seria o quê? Examinar. Perfeito. Exame físico. Aí o médico, conhecedor da área, já tendo ouvido do paciente aquilo que ele tinha que ouvir, já tendo, na verdade, na cabeça, feito uma noção do que está acontecendo, ele vai examinar. Lógico que se a pessoa falando que está com dor na mama, ele não precisa examinar o pé, né? Então ele vai focar aquilo que ele imagina que está com problema. Muito bem. Então o exame físico ele vai usar do seu conhecimento, com mãos treinadas, para que a gente possa, na verdade, ver. De repente o paciente falou que está com nódulo de mama direito, e você vai examinar aquilo não é um nódulo. É apenas um espessamento. Às vezes a paciente magrinha tem esse ossinho aqui, doutor, estou com um nódulo, você vai examinar, não, isso é nódulo, isso é a costela, não é nada, pode ficar tranquila. É isso, né? E não tem problema nenhum, tem dúvida, tem que ir no médico mesmo, né? Por isso que o exame físico vai fazer parte disso daí. A terceira coisa mais importante, depois de feito o exame físico, a gente entendeu o que está acontecendo, nós temos a terceira parte da consulta, é a menos importante das 3. Seria o quê? Nós conversamos, nós examinamos e aí... Perfeito. Aí vem a fase, na verdade, que a gente chama de exames complementares. Então, nós conversamos, nós examinamos e aí, naquele momento, nós vamos ver se existe algum exame que eu possa solicitar para me ajudar no diagnóstico. Só que vocês concordam comigo que quando eu ouvi bem, quando eu conversei de maneira adequada, quando eu examinei de maneira adequada, o exame complementar, na verdade, é apenas para complementar, como diz o nome. A gente não pede o exame para saber o que é. Quando a gente pede o exame para saber o que é, porque a gente não está sabendo nada. Né? Como a gente diz, a clínica é soberana, é exatamente isso. Quando a gente, na verdade, vai para um exame complementar, a gente já fez uma ideia do que está acontecendo naquela paciente. Né? E eu vou fazer um outro paralelo aqui, que eu gosto muito de fazer essa comparação. Eu costumo dizer que nós somos, o médico, né, é o mecânico do ser humano, né? E o mecânico dos carros é o mecânico. O médico dos carros é o mecânico. E como é que funciona quando eu levo o carro no mecânico? Exatamente do mesmo jeito. Eu levo, eu converso, ele dá uma olhadinha no carro, depois ele leva lá no computador, coloca lá o plugzinho e vê o que está acontecendo. Só que a hora que eu converso, a hora que ele já está olhando o carro e tal, ele já tem uma ideia do que está acontecendo. É a mesma coisa.
Então, isso é fundamental a gente entender. Então, quando a gente vai para fazer apenas uma mamografia, eu não tenho um médico que me examina, eu não tenho um médico que converse, e tudo está baseado apenas num laudo de uma mamografia, está faltando as duas coisas mais importantes que eu tenho. São os 2 primeiros pilares. Então, apenas fazer uma mamografia não resolve. Pode acontecer de resolver em alguns casos específicos, onde a paciente faz uma mamografia, aparece naquele exame uma alteração muito feia, e aí obviamente o laudo vai mostrar que existe algo muito feio, e aí ela vai ter que ser orientada a procurar um mastologista e vai dar certo. Só que não é todo câncer que aparece dessa forma, tão claramente assim. Vocês sabem muito bem, tem bandido que tem cara de bandido, mas tem bandido que não tem cara de bandido. Tem mocinho que tem cara de mocinho, mas tem mocinho que não tem cara de mocinho. Ou seja, todo câncer tem cara de câncer? Não. Toda lesão benigna tem cara de lesão benigna? Também não. Então não basta uma imagem, né? Por exemplo, quando a gente faz uma mamografia, você já deve ter visto, tem aquele númerozinho que vem no final, o tal do BIRADS, né? Que é uma classificação que se dá. Aquilo é apenas a impressão que o radiologista que viu encontrou naquele exame. Então ele viu as imagens e ele falou, eu acho que isso tem aspecto bom, então eu vou dar um BIRADS 2, perfeito. Só que essa é a visão daquele homem naquele momento, com todas as possibilidades de falha que existem, né? E será que todos os radiologistas terão a mesma visão a respeito do mesmo nódulo? De repente não, um pode ver de maneira diferente. E a minha conduta como mastologista dependendo do que ele escreveu no laudo, eu tomo uma conduta diferente? Não. A conduta minha não está baseada no que está escrito no laudo. A conduta minha está baseada na consulta, no que eu ouvi, no que eu examinei, no que eu preciso fazer. Então, quando uma paciente vem para uma consulta, eu preciso saber quem é essa paciente, qual é o histórico dela, o que ela tem, como ela está, quais são os antecedentes, tudo junto. E aí eu vou determinar qual é o exame que ela precisa fazer. É a mamografia? É o ultrassom? É mamografia mais ultrassom? É a ressonância? O acompanhamento dela é de 6 meses ou é de 1 ano? Isso é numa consulta que eu determino. O médico, ele não trata doença. Trata. O médico trata o quê? Paciente. Eu não trato a doença, né? Doença, vem aqui, fica aqui no meu colinho, doencinha bonitinha, fica aqui, né? Não. Doença, a gente dá um pé na bunda dela, certo? A gente trata a paciente. É a paciente que a gente trata, a gente quer, na verdade, a doença fora. E a gente só consegue tratar a paciente se a gente tem acesso a todas essas informações. Então, essa história de fazer apenas mamografia, tem que ter muito cuidado. De fazer uma mamografia e levar para o ginecologista olhar, tem que ter muito cuidado. Por quê? O ginecologista ele não tem conhecimento sobre mastologia, assim como eu não tenho conhecimento de ginecologia, né? Hoje nós vivemos num mundo de especialidades. Tudo tem um especialista, né? A gente quer um advogado, tem advogado de causa trabalhista, de causa criminal, de causa previdenciária, enfim. Né? A gente trabalha, vocês no trabalho de vocês, cada uma tem uma função, não é isso? Se amanhã vocês vierem para trabalhar e na verdade mudarem a função de vocês todas, na verdade a coisa não vai funcionar. A gente tem dentista para fazer canal, a gente tem dentista para fazer estética, a gente tem dentista para colocar um implante, e a gente tem médico em cada uma das áreas. No passado a gente dizia que o médico sabia um pouquinho de tudo. Hoje a gente diz o seguinte, nós sabemos quase tudo de um pouquinho. Esse um pouquinho é a área que a gente atua. Então eu sou mastologista, conheço mastologia profundamente, como foi dito aqui, quase 20 anos de mastologia, né? Só estudo isso, só respiro isso, só falo disso, né? Enfim. Então eu sei mastologia profundamente. O que é que eu sei do resto? Eu não sei nada. Se alguém trouxer um eletrocardiograma para eu ver, eu vou saber tanto quanto vocês, um monte de risquinho assim. Não sei nada. Nem tenho tempo para querer saber isso. Já tenho meu tempo para estudar a minha mastologia. Então é importante que isso não serve só para mama, tá, pessoal? Na verdade, eu acho que essa informação serve para todos, de que assim, a gente deve ter sempre um especialista cuidando das nossas coisas. Então assim, na minha família tem diabetes. Eu preciso fazer prevenção de diabetes porque eu já estou precisando tomar uma atitude. Não adianta ir no cardiologista e ele falar, mas ele disse que pede um examezinho de glicemia para mim e eu sei o que vai ter. Não adianta. Eu preciso de um médico especialista, de um endocrinologista, que vai me ver com mais detalhe, mais profundamente, ver os exames mais modernos, como se acompanha isso de maneira mais correta. Então eu vou ter um atendimento melhor. Lembrar que a gente quer o melhor para a gente, não é isso?
E a gente só tem uma saúde. Nós não temos transplante de saúde. Se a gente não cuidar bem da nossa saúde, na verdade a gente vai pagar um preço alto por conta disso. Outra coisa importante que também a gente deve falar aqui é em relação à prevenção. Quando a gente fala de prevenção, nós temos 2 níveis de prevenção. Quando a gente fala em fazer mamografia, é uma coisa. Só que tem uma coisa mais importante do que isso ainda. A prevenção pode ser primária e pode ser secundária. Quando eu tomo uma atitude para não desenvolver um problema, uma doença que seja, eu estou fazendo prevenção primária. Por exemplo, se eu não quiser ter um câncer de pele, que tipo de atitude eu devo tomar? O que eu faço para não ter um câncer de pele? Protetor solar. Agora, adianta eu usar protetor solar quando eu tiver 50 anos? 40 anos? Eu devo usar protetor solar desde aquela idadezinha ali, ó. Pequenininha. Isso é prevenção primária. Então eu devo orientar as coisas corretas para os nossos filhos já. Por quê? Porque prevenção primária, a gente vai, na verdade, plantar coisas hoje para colher lá na frente. Então a prevenção primária em câncer de mama é eu tomar atitudes hoje que reduzam o risco de eu vir a desenvolver um câncer de mama no futuro. Se eu fizer mamografia, isso reduz o risco de eu ter um câncer de mama? Não, né? A mamografia ela apenas diagnostica um câncer. Às vezes a paciente chega e fala, doutor, mas como é que eu estou com câncer de mama? Eu fazia mamografia todo ano. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Quer dizer, a mamografia apenas diagnostica. Agora, a prevenção primária, ela é muito importante. E ela tem que ser feita, na verdade, desde muito jovem. Para que quando a gente chegar lá na fase onde o câncer é mais frequente, mais incidente, o meu risco em cima daquilo possa ser menor. E como que eu faço prevenção primária? Vocês têm ideia de qual é a prevenção primária em câncer de mama? Que tipo de atitude eu devo tomar no meu dia a dia para o risco de câncer de mama ser menor lá na frente? Vocês já ouviram falar sobre isso? A alimentação é um dos fatores, eu vou entrar em detalhes. O que mais? O toque não é prevenção primária, é prevenção secundária, é como a mamografia. Ele detecta um câncer já presente. O que eu posso fazer para não desenvolver um câncer, para diminuir meu risco? A alimentação já foi dito. O que mais? Evitar exageros de exames como raio-x, ainda com criança, por exemplo. Todo exagero é ruim, né? Então as radiações ionizantes que não são necessárias, obviamente a gente deve evitar. Mas hoje os aparelhos eles emitem uma quantidade de radiação tão pequena que não seria um fator de risco. A não ser quando a pessoa faz radioterapia de criança por conta de linfoma. Isso pode acrescentar risco de câncer de mama no futuro se for irradiado o tórax. Mas aí, obviamente, quando teve um linfoma, teve que irradiar, não tem jeito. Então você trata um linfoma hoje, no futuro vai acrescentar um pouquinho de risco de câncer de mama, mas é uma necessidade, não tem como fugir disso, né? Mas só um raio-x não seria o motivo de aumentar risco. Eu vi as pessoas mais de idade, quando eu era criança, as mães, por exemplo, falavam, cuidado, não uma pancada no seio, as crianças, as meninas, por exemplo, cuidado. O trauma na mama não é um fator de risco também, né? Tem alguns fatores, é legal a gente falar sobre isso, porque fica algumas coisas, eu gosto de deixar bem aberto para a gente conversar, porque é legal isso, porque às vezes as pessoas vêm aqui, ouvem uma porção de coisas que eu quero falar, e aí aquela dúvida que tem não levou para casa. Por exemplo, um trauma não é um fator de risco, desodorante não é fator de risco. Ah, tem aquela história de desodorante, né? Ah, o desodorante não pode usar porque o desodorante obstrui os poros e não tem, as toxinas não saem, dá câncer de mama. Isso é uma grandíssima de uma besteira, né? Isso não existe, tá? Então, é para usar desodorante, fica cheirosinho que está tudo bem. Uma vez de vez em quando eu conto isso, mas uma vez em Facebook, eu vi tinha uma foto de uma hidradenite, que é uma inflamação das glândulas, dos gânglios axilares, na verdade das glândulas sebáceas e sudoríparas da região de pele, né, obviamente, e que elas reagem muito, tem uma patologia, e a pessoa quando usa desodorante piora muito essa hidradenite, pode vir uma infecção e tal. E tinha uma foto de uma hidradenite que não tem nada a ver com câncer, de uma axila, e aquela foto dizia que era um câncer de mama avançado e que aquilo era por conta de um câncer de mama. E por conta do desodorante. E aí tinha milhares de visualizações já, uma coisa era muito grande, eu resolvi entrar e coloquei que, olha pessoal, não é, isso é uma hidradenite, essa foto não é de um câncer, quem fez essa foto e colocou como se fosse câncer, nem está correto isso.
isso é uma hidradenite e tal, o desodorante não tem problema. Fiz uma conversinha rápida ali. Aí choveu informações ali, né, no meu Facebook, me criticando que como é que eu falava uma coisa daquela, não sei o que lá, que eu devia, na verdade, era ser dono de empresa de cosmético, porque eu estava querendo evitar de vender produto, né, tal. Aí, um monte de crítica, eu resolvi voltar no Facebook e coloquei meu nome, coloquei o que eu faço, que eu sou mastologista, coloquei referências bibliográficas dizendo que isso não existe. Aí veio um monte de críticas de novo, falando, tá vendo, ele é médico e quer que todo mundo tenha câncer para tratar, então... Aí eu desisti, falei, tudo bem, então fiquem fedidinhos, está tudo certo, não tem problema nenhum e vamos tocar, né? Então não tem nada a ver. Agora, voltando para a prevenção primária, então o que a gente pode fazer, e por isso que eu digo, a gente orienta que a mulher procure, na verdade, o atendimento mastológico uma vez por ano, já a partir dos 20 anos. Para quê? Para fazer mamografia? Não, não é para fazer mamografia. Primeiro é para entrar na rotina, consulta anual no mastologista, que é importante. Segundo, é para que a gente possa trabalhar a prevenção primária já aos 20 anos. Então, nós falamos aqui alimentação. É dos fatores mais importantes na prevenção do câncer de mama. Uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, pobre em gordura, rica em fibras, pobre em sal e em açúcar, previnem o câncer de mama. Reduzem o risco do câncer de mama. Então, não adianta eu aos 50 anos começar a ter uma dieta balanceada, sendo que até os 50 eu arrebentei a boca do balão, né? Aí não é prevenção primária, já foi pro brejo faz tempo, né? Então eu preciso antes. E quando a gente tem uma paciente numa consulta mastológica, eu posso já começar a orientar isso. Alimentação equilibrada, pouco produto industrializado, uma alimentação mais balanceada, equilibrada e natural. Isso a gente deve fazer para nós e para os nossos filhos, para todos, né? E nós sabemos disso, mas nós não fazemos. Ninguém desconhece essa informação. Segundo, atividade física. Nós temos que fazer atividade física. Ela protege de uma infinidade de doenças. E o câncer de mama também. Então, não é possível que a gente não goste de nada. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, nem que for para caminhar, dá para fazer. Não precisa ir numa academia, não é pegar peso, não é nada disso. Mas eu preciso ter uma atividade física. O nosso organismo foi feito para que a gente tenha uma atividade física. Essa vida sedentária que a vida atual nos coloca, ela é péssima para nós, não faz nada bem. Então eu preciso ter o meu horário que eu, na verdade, vou usar para poder fazer a minha atividade física. Qualquer, atividade aeróbica principalmente, eu preciso ter esse espaço. Hoje a gente sabe que é das coisas mais importantes na prevenção de doença, atividade física. Terceira coisa importante, obesidade. Estar acima do peso é um fator de risco muito grande para câncer de mama. Hoje a gente operou à tarde, até às 6 horas, 6 casos de câncer de mama. Os 6 casos pacientes obesas. Os 6. Então a grande maioria das pessoas com câncer de mama são obesas. É raro a gente ver, na verdade, raro, não é tão raro, mas é bem menos frequente o câncer de mama em pacientes obesas do que em pacientes magras. Então eu preciso ter um peso adequado, eu preciso procurar ter um peso adequado a minha vida toda. Por quê? Porque não é só câncer de mama que a obesidade traz. A obesidade traz uma porção de outras doenças importantes, né? Derrame, infarto, diabetes, hipertensão, cânceres de maneira geral, artrose, enfim, uma porção de coisas. Então, numa consulta que eu estou vendo que um paciente está começando a ganhar um pouquinho de peso, eu estou orientando perda de peso, estou orientando dieta, estou orientando atividade física. Então, eu estou fazendo o quê? Prevenção primária nessa mulher hoje, para que lá na frente ela não venha sofrer do problema. Outra coisa importante, a mulher que vai amamentar, né? Teve um filho e não amamenta, vai ser cobrada numa consulta a amamentar, vai ser mostrada a importância da amamentação, para a criança principalmente e também para ela. Acaba reduzindo o seu risco. Eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Então, perder a oportunidade de amamentar o seu filho é uma pena. E a gente pode preparar essa mama para a amamentação. A mulher que está grávida, a gente pode começar a preparar, orientá-la, mostrar o caminho, o porquê, a importância, para que ela possa chegar no momento de fazer a amamentação, não desistir no primeiro contratempo que tiver. Então ela tem que ser orientada. É uma oportunidade única para a criança e também para a mãe em redução do risco de câncer de mama. Uso de medicamentos hormonais, anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, também. Podem ser usados? Podem, mas a gente tem que usar com cautela, sob acompanhamento médico. Então a pessoa que está usando o anticoncepcional, começou a usar o anticoncepcional aos 15 anos, aí ela vem aos 45, faz 30 que ela está usando continuamente.
não deveria ter feito isso. Só que ela nunca consultou um mastologista, não ficou sabendo disso, já trouxe acréscimo de risco para ela no futuro. Poderia ter sido cortado esse acréscimo no caminho, numa consulta mais breve. Então, todas essas coisas nós podemos estar trabalhando preventivamente já numa menina mais jovem, né? Fazendo ultrassom, fazendo o exame clínico e encontrando muitas vezes doenças benignas que merecem tratamento também. A gente, como eu disse aqui, não trata só câncer de mama, né? Tem muitas doenças benignas que merecem tratamento também, merece que haja um diagnóstico e um tratamento. Então, também numa oportunidade dessa, a gente consegue detectar, fazer um exame, mostrar que ela tem aquela alteração e lá na frente, de repente, aquilo não ser motivo de dúvida quando ela for fazer o seu primeiro exame. Olha quanta coisa dá para fazer numa consulta de prevenção primária numa paciente jovem. Quanta coisa dá para a gente, na verdade, reduzir de risco, não só em câncer de mama, como em todas as outras coisas. Agora, a prevenção primária ela não é perfeita. Então, se eu fizer tudo isso bonitinho, certinho, isso significa que eu não vou ter câncer de mama? Infelizmente, não significa isso. Significa que eu posso ter meu risco diminuído. Agora, como isso não é uma coisa obrigatória, eu preciso fazer o que a gente chama de prevenção secundária. E aí a prevenção secundária é aí sim, o exame clínico, é o autoexame da paciente, é a mamografia no seu tempo adequado, é o ultrassom quando há necessidade, aí sim. Aí esses exames ou essas situações vão fazer com que o diagnóstico possa ser dado se houver. Então, o que a gente quer nessa situação é diagnóstico precoce, não é evitar de ter doença, é diagnosticá-la precocemente, por isso prevenção secundária. E é o médico, na verdade, o especialista que vai ver qual é o caminho para que o diagnóstico possa ser feito de maneira precoce. Por exemplo, pacientes que têm uma história familiar importante de câncer de mama, não adianta fazer mamografia aos 40 anos. Ela tem que começar a fazer ressonância nuclear magnética aos 25. É diferente. Não é? Agora, quem é que vai reconhecer a necessidade de cada um de nós? Um médico que vai poder saber. É numa consulta que a gente vai individualizar o tratamento. Então, aquela história daquela paciente de 32 anos que me perguntou o que ela fez de errado, na verdade ela não fez nada de errado, apenas ela não tinha conhecimento. E é a falta de conhecimento que a gente quer, na verdade, diminuir. Trazer a informação para vocês, para que vocês possam não ser aquela pessoa que, na verdade, não sabia o que fazer. Outra coisa importante que eu acho que a gente deve passar aqui, a gente está falando para um grupo de pessoas aqui, a gente está falando para um monte de gente que está assistindo nesse momento na televisão, né? E isso vai ficar disponível também via internet e tudo. Eu acho que essas informações, o que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês multiplicassem, que vocês não levassem só para vocês. Né? Eu acho que assim, é importante multiplicar. Eu estou aqui, na verdade, para multiplicar a informação. Né? Hoje, nesse mês de outubro, a gente fez tanta palestra já, tantas matérias em televisão, em jornal, em revista, em rádio, e o objetivo sempre é multiplicar a informação. Eu acho que o que mais falta, na verdade, é a informação correta, é a informação verdadeira, é a informação de alguém que sabe o que está fazendo e não aquele papo de internet ou papo da vizinha, da comadre, que na verdade, em vez de estimular o diagnóstico precoce, em vez de estimular com que a gente enfrente os problemas, fica aquela assim, não vai não, você vai ver que vai dar tudo errado, né? Quem mexe, se mexer espalha, né? Esse tipo de coisa atrapalha demais e faz com que, na verdade, a gente no nosso trabalho tenha um insucesso maior por conta de alguns mitos que a gente tem que acabar. Então, eu peço que vocês pensem direitinho nisso, de utilizar essas informações para vocês, mas também para multiplicar. E o Outubro Rosa, ele existe, né? Por que ele existe? Porque, na verdade, a prevenção ela não é feita do jeito que deveria ser feito. Se todas as mulheres fizessem a prevenção como ela deve ser feita, não precisava ter campanha de prevenção de câncer de mama. Todo mundo já estava, na verdade, fazendo a coisa corretamente. E o principal problema da prevenção não é a falta de mamografia, como a gente disse aqui. É cultural. As pessoas não querem fazer prevenção, elas não aceitam fazer prevenção. Mas elas não querem, sabe por quê? Porque a realidade delas é a seguinte, elas conhecem uma amiga, que é a vizinha, que teve um câncer de mama, e que na verdade ficou lá um tempão com aquele câncer, e que de repente procurou atendimento porque não estava mais aguentando, e aí na verdade ela teve que fazer uma cirurgia, ela teve que tirar a mama, ela fez uma quimioterapia que caiu o cabelo, e depois de um tempo ela acabou morrendo do câncer de mama. Aí ela fala assim, puxa, mas por que eu vou fazer diagnóstico de câncer de mama se a outra minha amiga lá, ela fez o diagnóstico, tratou, fez químio, fez rádio, tirou a mama e morreu. Eu não quero isso para mim. Então eu não quero nem saber, se acontecer um câncer de mama para mim, eu não vou nem querer saber, porque ela não acredita na cura.
Mas o que ela desconhece é que esse caso aconteceu com essa amiga dela, porque a amiga dela deixou chegar num ponto onde não tinha mais o que fazer realmente, onde a chance de cura era muito pequena. Então, se ela tomar a mesma atitude dessa amiga, de ficar quietinha em casa, de ficar escondendo muitas vezes o problema, ela vai ser mais um caso que vai acontecer a mesma coisa. Então, está na hora de a gente mudar essa história, de a gente, na verdade, começar a ser o ponto de mudança de paradigma. Ou seja, eu preciso de diagnóstico precoce. Eu vi aquela amiga minha que percebeu um problema rapidinho, foi lá, tratou, não precisou tirar a mama, não precisou fazer quimioterapia, está ótima, maravilhosa, vivendo a sua vida plenamente. Só que essa é uma realidade ainda que, infelizmente, para nós, ela não é frequente, porque nós temos ainda muitos casos sendo detectados tardiamente. E é isso que é muito triste para nós, que a gente deve mudar, né? Então, é triste a gente ver esse tipo de situação, e é isso que a gente quer, na verdade, trazer para vocês. Nós não temos que ter medo da doença, a gente tem que ter estimulado a detecção precoce. O câncer de mama não é esse bicho-papão que parece. Ele é mais simples do que pode parecer. A paciente que tem um câncer de mama, ela tem a sua vida normal. Ela não tem nenhum problema. Ela trata, ela continua vivendo normalmente. Aquela história de falar assim, o braço incha, né? Às vezes tem que tirar os linfonodos. Hoje isso é uma coisa muito rara. Os tratamentos cirúrgicos hoje são muito diferentes. Hoje, por exemplo, nós temos dentro do hospital as reconstruções imediatas. Hoje a paciente que precisa tirar uma mama, ela pode reconstruir a sua mama tranquilamente. Óbvio que a gente não gostaria de tirar a mama, a gente não quer tirar a mama, mas às vezes o câncer vem tão avançado que eu preciso tirar. E é possível reconstruir aquela mama. Outra coisa que a gente tem hoje também são as cirurgias que nós chamamos de cirurgias oncoplásticas, que já fazemos também. O que é isso? Muitas vezes a paciente ela chega com o diagnóstico de câncer de mama e ela tem uma mama que já está volumosa, é uma mama que de repente está caída, é uma mama que não está esteticamente bonita. Nós conseguimos hoje tratar esse câncer de mama e deixar a mama esteticamente muito agradável, ou seja, ela tem um ganho. Hoje eu tive um caso assim no hospital, de uma paciente de uma mama bastante grande e que está com câncer de mama. Ela estava com um colega sendo atendido e aí eu chamei para que ela pudesse fazer a cirurgia oncoplástica. E quando eu sugeri para ela fazer a cirurgia oncoplástica, que é uma cirurgia um pouco mais ampla, porque eu vou mexer em ambas as mamas, né? Eu vou, na verdade, mexer nas duas, eu vou tratar o câncer de mama, mas eu vou mexer na outra, eu vou simetrizar. Quando eu falei para ela, ela começou a chorar, que aquele era o sonho da vida dela. Quer dizer, ela falou, doutor, eu estou saindo do consultório do lado, chorando pelo caso de câncer de mama. E agora eu estou chorando de alegria, porque eu vou, na verdade, fazer o que eu tenho de maior sonho da minha vida, que é operar minha mama para poder diminuir e poder deixá-la mais bonitinha. Então ela vai tratar um câncer de mama e ao mesmo tempo vai sair da cirurgia melhor do que ela entrou. Eu vou conseguir oferecer para ela uma condição estética melhor. Isso vai dar uma autoestima maior, isso vai dar mais força para ela enfrentar a doença e eu não tenho dúvida que mais chance de cura ela vai ter, porque ela vai estar inteira, de pé, feliz, tranquila. Né? Quer dizer, a mutilação que tanto se fala, hoje a gente praticamente não tem. A não ser nos casos muito avançados, onde a gente vai ter que tirar a mama realmente, e a paciente não tem condição de reconstrução. De repente pelo peso, de repente pela idade, de repente pelo grau de avanço da doença, de repente por outras doenças que ela tem aí que impossibilitem uma cirurgia maior. Então hoje, até a reconstrução, até a parte estética, a gente consegue trabalhar junto com a parte oncológica. Quanta coisa boa tem para a gente poder falar do câncer de mama. Os tratamentos quimioterápicos que vêm juntos também, quantas evoluções existem? Quantos casos novos a gente consegue hoje trabalhar e resolver, por conta do avanço da medicina nessa área. O câncer de mama é uma doença, pessoal, muito comum em países ou em regiões de populações socioeconomicamente diferenciadas. Quando a gente fala, por exemplo, de câncer de colo de útero, né, o câncer de colo de útero ele é mais frequente em populações mais pobres, em regiões mais pobres do nosso país ou de qualquer região. Por quê? Pelos fatores epidemiológicos. O câncer de mama, eu falei aqui os fatores de risco principais, é a obesidade, tem o etilismo, que eu não falei aqui, mas é importante falar, a pessoa que bebe, né, bebida alcoólica frequentemente, tem mais risco de câncer de mama, o tabagismo, quem fuma também. Então, na verdade, uma população que vive bastante, que está obesa, que come mal, que tem estresse, que fuma, é uma população que vai ter mais câncer, né? Só que eu preciso viver bastante, como eu disse. Quando eu pego uma região pobre, e aí o câncer de colo de útero é mais incidente,
Na verdade, é pela higiene, pela falta de condições sanitárias que a gente tem. Então, se a gente pegar uma região mais rica, mesmo dentro do nosso país, câncer de mama é muito mais frequente no sul, no sudeste, do que no norte, nordeste e centro-oeste. Né? Então, o nosso problema aqui é mais mama do que câncer de colo de útero. No norte e nordeste não é mais colo de útero, mas proporcionalmente o número é maior. Para vocês terem ideia, eu falei 60 mil novos casos de câncer de mama por ano aqui, no nosso Brasil. Câncer de colo de útero em torno de 15 mil. É 1/4 dos casos. Então, o câncer de colo de útero é 4 vezes menos frequente do que o câncer de mama. E quando a gente for colocar em região, aqui no nosso estado de São Paulo, esse número é 10 vezes menor de câncer de colo de útero. Mama é 10 vezes maior, pelo tipo de pessoa, pelo tipo de população que a gente tem. A gente tem aqui mais obesidade, mais estresse, mais fumo, mais etilismo, né? E uma alimentação mais industrializada, então a gente tem mais câncer aqui também. Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tem que estar atento para que o câncer de mama não possa ser um problema na nossa vida. Ele pode ser a solução. Né? Então, eu acho que isso tudo é importante a gente conhecer, saber, para que não nos surpreenda de maneira negativa, com que aquilo fala, puxa, eu não sabia, ou eu pensava diferente, e isso não é legal. Então, o motivo principal da gente estar aqui é isso, é que vocês saibam corretamente o que acontece. Entendam a doença como uma doença importante, como qualquer outra, mas que plenamente tranquila de ser enfrentada e ser vencida, desde que a gente tenha as condições adequadas para tal. Caso contrário, realmente as coisas ficam mais complicadas. Né? Eu acho que isso tudo é importante. A mamografia, o ultrassom, a ressonância, eles não dão diagnóstico de câncer de mama. Às vezes a gente imagina assim, se eu tiver um câncer de mama, a mamografia vai mostrar que tem um câncer de mama? Não, a mamografia mostra apenas uma imagem, aquela imagem vai ter que ser interpretada. Né? E a interpretação, na verdade, ela é muito pessoal, como eu disse. Por isso que o especialista deveria ser o médico a ser consultado sempre, para que ele possa tirar essa dúvida. Os exames de imagem, eles mostram apenas uma imagem, aquilo que eu falei, é o final da história, não é o começo. Isso é importante que vocês saibam. Né? Às vezes vocês podem estar achando que estão fazendo alguma coisa e de repente não está. Muitas vezes o paciente, quando tem câncer de mama, mais cedo ou mais tarde ele vai vir para uma consulta mastológica, né? Não tem jeito. E às vezes a história que vem com ele é sempre uma história, na verdade, mas eu fazia, mas eu tinha, mas falavam isso, e aí de repente perdeu-se a oportunidade de um diagnóstico mais precoce. Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês, né? Eu acho que a gente tem que, na verdade, ter a ideia de que as doenças, como eu disse, não são graves desde que eu esteja na frente, desde que eu esteja me preparando, né? Desde que eu esteja andando na frente. Por isso que hoje a gente tem uma população que vive mais qualidade de vida, né? Hoje a gente tem condições de viver até os 80 anos facilmente, tranquilamente, se a gente se cuidar, né? Não tem por que a gente ir embora desse mundo antes dos 80 anos, a não ser por uma circunstância específica. Se a gente se cuidar, se a gente tiver os cuidados que a gente precisa, a gente pode viver até os 80 anos de maneira muito plena, muito tranquila, muito fácil. Mas, como eu disse, depende de a gente querer. Depende de a gente tomar as atitudes, e não é quando eu chegar aos 50, aos 60, na verdade, é aqui atrás. Então, tenham isso em mente, né? Muitas vezes acontece, gente, como eu falei aqui, a gente sabe, mas não faz. A gente precisa começar a saber e fazer, para não se arrepender. Ok? Tem umas perguntinhas? Se alguém quiser fazer perguntinha também, pode levantar e falar, né? Primeiro aqui, se é normal dor na mama durante a menstruação. É normal. Né? Então, como é que é o ciclo fisiológico menstrual? Nos períodos pré-menstruais, que incluem mais ou menos uma semana, né, antes da menstruação, vocês sabem melhor do que eu, que a mama fica engurgitada. Ela ganha volume, ela fica mais sensível, ela fica mais dura. Insuportável aí já é uma coisa além, né? Não é para ser insuportável, né? Então aí já tem alguma coisa errada. Um pouco de dor é normal, né? Então até de balançar, a mulher balança, doeu. Ok. Então o que acontece? A dor mamária é natural, é normal e se esperar um acréscimo no período pré-menstrual, mas uma dor insuportável não é. Então, na verdade,
Isso. Se a mama estiver muito engurgitada, obviamente, até deitar sobre a mama vai incomodar. Então, quando a paciente tem uma dor que é um pouco além do normal, precisaria ver se existe algum motivo para isso. Existem patologias benignas que determinam uma dor mamária além do normal. Tem alteração funcional benigna na mama que é muito comum trazer dor. Então, às vezes o paciente chega, doutor, eu estou com dor numa mama de maneira muito significativa. A gente vai investigar, tem uma alteração funcional. Então, tem como tratar a alteração funcional para que a dor possa ser menor. Para que ela possa, na verdade, passar os seus ciclos menos sensível. Tá? Agora, a mama, via de regra, é um órgão sensível, né? Eu costumo dizer que a mama é que nem o nosso intestino. A gente não percebe o nosso cérebro trabalhar, percebe? A gente percebe o nosso baço trabalhar, mas a gente percebe o nosso intestino trabalhar, certo? Um dia ele pode estar meio preguiçoso, um dia ele está, na verdade, meio doloroso, ele pode estar com gases, ele pode estar, eu estou constipado, enfim... dependendo do meu meio, ele pode variar. Estou viajando, não consigo ir no banheiro. Isso não é doença. Isso, na verdade, é uma reação do nosso intestino ao meio que a gente está naquele momento. É o que eu comi, uma viagem, um estresse, alguma coisa. A mama é a mesma coisa. A mama não é como o baço. A mama é como o intestino. Ela, dependendo do meu meio, ela pode variar. Então, por exemplo, períodos de frio, inverno, a mama fica mais dolorosa. Períodos onde o paciente está muito estressado, preocupado, agitado, a cabeça está pegando fogo, vai doer a mama. Tá? Então, a agitação, a preocupação, o estresse dá dor na mama. O abuso de cafeína na alimentação, café, chá mate, chá preto, chá verde, Coca-Cola, chocolate, em um uso frequente e grande quantidade, pode trazer dor na mama. Então a mama ela reage a uma infinidade de fatores que a gente pode, na verdade, às vezes identificar, tirar para que a paciente possa ter menos dor. Então um pouco de dor pré-menstrual é normal. Agora, dor insuportável, não. O fibroadenoma pode evoluir para um câncer? Não. O fibroadenoma é o tumor de mama mais frequente que existe, mais comum. Fibroadenoma é um tumor benigno, ele não é câncer. E ele é comum na paciente de 15 a 25 anos. Então ele é mais frequente, mais incidente na mulher entre 15 e 25 anos. Lógico, se uma mulher aos 20 tem 3 fibroadenomas, quando ela tiver 80, ela vai continuar tendo 3 fibroadenomas. Tá? Ele não vai sumir, não tem remédio para desaparecer. Agora, ele não tem capacidade de malignizar. O que às vezes acontece, a pessoa fala, doutor, mas eu tenho uma amiga que o médico falou que era um fibroadenoma, que era um nódulo benigno, depois de um tempo o nódulo mudou, ele resolveu fazer biópsia, aí ele virou um câncer. Não, ele não virou. O que acontece é que ele não tinha carinha de câncer e passou a ter carinha de câncer depois. Então ele já era um câncer, a história do bandido que não tem cara de bandido. Então o nódulo aparecia no exame de imagem com cara boa, mas ele não era bom, ele era um câncer, e isso é comum. Por isso que o especialista deve ser consultado, não alguém que não conhece as coisas. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma mamografia, um ultrassom, aquilo que eu falei do BIRADS, eu posso ter um BIRADS 2, que seria um nódulozinho muito bem delimitado, redondinho, bonitinho. Numa paciente de 15 a 25 anos, onde surge um nódulo desse, surge 2, 3 nódulos, eu sei que tem tudo a ver com fibroadenoma. Mas se chegar uma paciente com 50 anos, que no exame anterior ela não tinha um nódulo com esse aspecto tão bonitinho, eu tenho que investigar, mesmo que a imagem diga que o nódulo tem aspecto benigno. Por quê? Porque fibroadenoma é comum de 15 a 25 anos. Aos 49 ela não tinha um nódulo daquele e passou até aos 50. Isso não é normal. Então, apesar da imagem dizer que o nódulo tem aspecto benigno, na conversa, na consulta, eu sei que apesar da imagem ser boa, o caso gera dúvida, porque na verdade eu estou tendo um nódulo que pode estar surgindo numa paciente sem ser benigno, apesar de a carinha dele ser. Então, o fibroadenoma é um diagnóstico que tem que ser comprovado, não é só porque a imagem deu que tem aspecto de fibroadenoma que ele seja fibroadenoma. Agora, uma vez determinado que ele é um fibroadenoma, ele sempre será um fibroadenoma, ele não vai se transformar num câncer. Tá? Aqui está falando sobre prótese, o que a prótese pode atrapalhar ou ajudar. A prótese aditiva, a prótese que a pessoa coloca para, na verdade, aumentar o volume da mama, ela é colocada atrás da glândula mamária. Ela é colocada entre a glândula e o músculo peitoral. Então, a gente faz essa cirurgia, a gente faz uma incisão, descola a região que a gente chama espaço retromamário, que é um espaço que existe virtual
entre a glândula mamária e a musculatura, abre esse espaço e a prótese é inserida aí. Então, a prótese não atrapalha o autoexame. Por quê? Porque a prótese é colocada atrás da glândula e a glândula fica para cima, para fora. Ela é colocada por baixo. A glândula ela vai para frente. Então, quando eu toco uma mama com prótese, eu não toco a prótese, eu toco a glândula, porque a prótese está atrás. Então, em nada a prótese atrapalha o toque e o exame ultrassonográfico. Mas a prótese atrapalha a mamografia. Por quê? Porque a mamografia, quem já fez aqui sabe, a mama é apertada e a prótese ela é radio-opaca. O que significa isso? Os raios passam por ela, mas eles não conseguem atravessar. Então, o que está na frente da prótese, aqui, e para que está aqui, quando o raio passa, ela não consegue enxergar. Então, então não pode colocar prótese? Pode colocar prótese. Só que quando a gente recebe um paciente no consultório que tem prótese, a conduta, na verdade, da prevenção é um pouquinho diferente. Então, não é só fazer mamografia aos 40 anos. Então, muda um pouquinho a forma de conduzir. Às vezes, eu preciso de ressonância magnética em paciente que tem prótese, dependendo do tipo de situação, do tipo de mama que a paciente tem. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Então, a prótese ela pode ser utilizada, ela não acrescenta risco de câncer de mama, é outra pergunta que existe, né? Ah, a prótese dá câncer de mama? Não, prótese não dá câncer de mama. A única coisa que a prótese tem é que ela pode dificultar o estudo mamográfico. Mas aí, quando eu tenho um paciente no consultório com a prótese, a gente sabe como conduzir para diminuir o prejuízo que a prótese provoca na análise da mamografia. Então, não há problema em colocar prótese, não há dificuldade nisso. Como eu faço para chegar até você para iniciar o tratamento? Até mim? Bom, vou responder o que eu imaginei que é aqui, né? Na verdade é o seguinte, nós temos aqui, não vou falar de mim, vamos falar de mastologia, né? Eu falei aqui, eu vou dizer, eu acho que vocês precisam de um mastologista, vocês não precisam necessariamente do Dr. João Ricardo, né? Mas um mastologista eu acho que é importante que vocês tenham no acompanhamento de vocês. Vocês têm que ter um médico, um cardiologista, tem que ter o seu ginecologista, tem que ser um mastologista. Eu acho que tem alguns médicos que são importantes, e o mastologista é um deles, se não o mais importante. O câncer de mama é o mais frequente numa população feminina. Qual é o câncer que mais acomete a mulher? Câncer de mama, dentre todos. Só o pele que não, mas o pele não melanoma. Aquele pele, o carcinoma basocelular, o espino celular, aquelas manchinhas de pele, aquele é mais frequente que o câncer de mama. Depois, todos os outros são menos frequentes. E, infelizmente, o câncer de mama também é o que mais mata. Então, eu preciso ter um mastologista. A doença que mais acomete, a que mais mata, eu não tenho um médico me acompanhando? Eu tenho que ter. E como é que eu acesso um mastologista? Bom, primeiro, nós não temos mastologista para toda a população brasileira ainda. A especialidade de mastologia não é tão comum assim. Nós aqui em Jaú temos 5. É uma raridade, uma cidade do porte de Jaú ter 5 mastologistas. A forma de a gente conseguir uma consulta, obviamente, eu acredito que todos os 5 nós temos consultórios particulares, que atendemos particulares e convênios, né? Mas na rede pública de saúde também tem mastologista. Tem um mastologista da rede pública que eu sei que tem, eu não faço parte da rede pública do município, né? Eu trabalho dentro do Amaral Carvalho, mas também existe condições de acessá-lo. E, na verdade, existe o ProMama, que é o Programa de Prevenção do Câncer de Mama, do qual eu sou coordenador, como foi colocado aqui, onde o paciente tiver alguma dúvida sobre doenças mamárias, ela pode estar indo num posto de saúde qualquer, e o posto de saúde que ela for atendida pode encaminhar para dentro do Hospital Amaral Carvalho numa consulta dentro do ProMama, para tirar a sua dúvida. Óbvio que dentro do ProMama eu não fico atendendo o paciente com doença benigna, senão eu não vou ter espaço para atender câncer, né? Também não posso fazer isso. Mas pelo menos tirar uma dúvida de uma situação, a paciente pode vir, a gente vai dar o diagnóstico, fala, isso não é nada, fique tranquila. Está de alta, mas ela pode ter esse acesso e esse acompanhamento. Então, assim, o acesso a um mastologista ele pode ser feito via ProMama, num posto de saúde, onde ela é encaminhada para o Amaral Carvalho para uma consulta, até que a gente resolva o problema dela, depois ela tem alta. Existe um mastologista, na verdade, no sistema público do município, eu não sei como é que faz para acessá-la, mas eu acredito que existe uma forma, eu não vou saber porque eu não trabalho nessa área. E existem os consultórios particulares dos 5 mastologistas, né? Onde o paciente tem um convênio ou não tenha, ou enfim, é possível fazer dessa forma. Eu acho que vocês devem procurar de qualquer forma, tenham um mastologista. A minha vamos dizer assim, informação hoje para vocês é essa, não deixe de ter um mastologista como médico de vocês, tá?
Essas aqui já foram, essa também, chegou uma outra aqui. Tá, aqui está falando devido às mudanças de sexualidade, como também agir nas orientações para talvez um transexual ter um câncer de mama. Eu acho que não muda absolutamente nada. Na verdade, o transexual, ou mulher ou homem, todos nós podemos ter câncer de mama. O homem também é portador de todas as doenças mamárias, inclusive um câncer de mama. Óbvio que para um homem, a gente não fala para fazer mamografia anual, a gente não fala para ficar fazendo autoexame todo mês, não há necessidade. Mas é importante que o homem esteja atento às suas mamas, né? Esteja atento no sentido de que, se surgiu alguma coisa diferente, isso serve para a mulher também, que se antecipe uma consulta num especialista. Puxa, eu estou fazendo uma consulta uma vez por ano, mas faz 6 meses que eu fui no médico, eu estou sentindo que alguma coisa diferente aconteceu na minha mama. Eu tenho que antecipar a minha consulta. Doutor, olha, eu vim há 6 meses aqui, estava tudo bem, mas há 3 semanas eu estou com uma coisinha diferente aqui. Se aquilo é mais sério ou se aquilo não é tão sério, quem vai determinar é o médico na consulta, que vai conseguir dizer, não, isso não é nada ou isso é um problema sério. E aí, para mim, não importa quem é que eu atendo, né? Como eu falei, a gente atende todos os tipos de paciente, sejam transexuais, homossexuais, na verdade, heterossexuais, crianças, na verdade, não importa. Eu acho que o recado que fica é assim, se perceber alguma alteração nas mamas, deve procurar atendimento médico. Às vezes os homens não procuram, falam, câncer de mama o homem não tem, isso aqui deve ser um nódulozinho de gordura, alguma coisa mais simples. E aí, na verdade, não faz nada e quando vem para um diagnóstico, muitas vezes o diagnóstico já é tardio. Então, o homem também tem que estar atento, né? Perceber uma mudança não quer dizer que tenha câncer, mas a consulta num mastologista é fundamental que seja feita. É nessa consulta que a gente vai determinar o que está acontecendo e qual a conduta a ser tomada. Ok? Mais perguntas? Muito poucas. Boa, muito bom. Quando a gente fala em história familiar, a história familiar, na verdade, é o seguinte, minha avó teve câncer de mama, isso não é história familiar, tá? Então, a história familiar que nos importa é a história, na verdade, de um parente de 1º grau com câncer de mama, mãe, irmã e filha. E, principalmente, se esse câncer foi em idade jovem. Então, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama aos 35 anos, abaixo de 40 anos. Isso para os filhos é um fator de risco bastante grande. Ou então, uma vez eu atendi uma paciente, que eu fiz cirurgia profilática nela, posso falar um pouquinho disso também. A paciente tinha a mãe com câncer de mama, morreu. A avó com câncer de mama, morreu. Eram 4 filhas. 2 irmãs com câncer de mama, mortas. Uma com câncer de mama, a terceira, estava num processo metastático avançado, com câncer de mama. Tinha essa menina com 28 anos. Irmã uma das 3 irmãs com câncer de mama, 2 mortas. 3 tias com câncer de mama e 4 primas com câncer de mama. Ou seja, ela estava desesperada porque o risco de câncer de mama dela era muito grande. Então, isso é fator de risco para câncer de mama. Essas mulheres, essas pacientes devem ser acompanhadas muito precocemente. Então, quem tem história familiar de câncer de mama de 1º grau, principalmente abaixo de 40 anos, se a mãe ou algum parente teve câncer de mama bilateral, nas 2 mamas, se tem câncer de mama em homem na família, também, e alguns tipos específicos de câncer de mama que são mais voltados à característica genética, essas pacientes devem fazer consulta muito precocemente. E aí não é mais mamografia também, é ressonância, mas isso é na consulta que vai se dizer. Tá? Então, quando eu recebo uma paciente lá, chega uma paciente que está com 35 anos com câncer de mama, eu já aviso, pode trazer familiar todo, porque tem que mudar. E o que nós temos hoje, na verdade, é pesquisa de mutações genéticas. Né? Vocês devem ter ouvido falar já há algum tempo, que a Angelina Jolie fez, né? Que ela tirou as mamas profilaticamente. Nós fazemos isso aqui em Jaú, eu faço isso há quase 20 anos, já desde que eu comecei. Só que isso a gente faz em pacientes que tenham realmente mutação genética, que tenham alto risco. Essa menina que eu contei a história dela, ela veio para uma consulta porque ela queria tirar a mama. Doutor, eu vou tirar a minha mama, porque eu só estou esperando o dia que eu vou ter o meu, e eu não quero. Tá? E ela tinha toda a razão. Então foi feita uma cirurgia profilática, de modo que a gente retirou o tecido glandular, a gente faz uma incisão, a pele dela é preservada, você retira, esvazia a mama e insere uma prótese no lugar. Então, esteticamente, ela tem mamas praticamente perfeitas. Existem alguns
Pontos negativos, ela perde muito provavelmente a sensibilidade, ela não vai ter o toque, a sensibilidade do toque, ela, muito provavelmente ela não vai ter mais, tá? Mas ela, na verdade, reduziu o seu risco de 90% de chance para menos de 5%. Ou seja, ela tirou um peso das costas que nada conseguiria fazer. Não tem remédio, não tem, né? Agora, essa cirurgia é para alguns pacientes e que querem, nunca é uma indicação médica, né? O médico indicou eu tirar minhas mamas. Não, nunca o médico vai indicar isso. Quando um paciente com esse perfil vem, com alto risco, nós colocamos as possibilidades que existem de acompanhamento a cada 6 meses, de utilizar de algum medicamento que reduz o seu risco, mas uma paciente tem 90% de risco, se eu reduzir pela metade cai para 45%. Ainda assim, é muita coisa. Então, a paciente não se sente segura. E outro dado ruim é que esses casos de característica genética são normalmente tumores de agressividade muito grande. Eles têm um comportamento biológico de muita agressividade. Então, às vezes, mesmo pequenos, eles são muito agressivos, porque é uma determinação genética para isso, né? Os cânceres esporádicos, que são a grande maioria, vêm, na verdade, em idades mais avançadas, por conta da degeneração do nosso corpo. O câncer é uma doença degenerativa, como é uma artrose, como é, né, as doenças nossas todas. O envelhecimento faz com que a gente tenha as nossas doenças. Agora, quando um câncer, que é uma doença degenerativa, acomete uma população, uma pessoa, muito precocemente, não deu tempo de degenerar. Por que surgiu tão cedo? Porque geneticamente havia uma determinação que aquilo acontecesse. E é esse gene que pode ser transferido, na verdade, para os familiares. Então, a paciente com alto risco, ela tem um acompanhamento completamente diferente. Chegando ao ponto, às vezes, até de se fazer cirurgia profilática em casos muito escolhidos. Em pacientes que queiram realmente, é feito um trabalho psicológico prévio, tem toda uma metodologia para chegar a esse ponto, mas é possível fazer, nós fazemos, e eu acho que quando a paciente tem essa disponibilidade é maravilhosa, porque é a única forma que a gente tem de poder resolver. Caso contrário, ela fica carregando esse peso realmente o tempo todo. O que mais? Anticoncepcional. Na verdade, o anticoncepcional, o uso muito prolongado é que acrescenta risco, né? Tem uma dúvida que existe assim, aquele anticoncepcional de uso contínuo é pior do que aquele que para? Não, é igual, não muda nada. A questão é quanto tempo está usando. A gente considera que o uso do anticoncepcional entre 10 e 12 anos para a mulher seja um tempo adequado e seguro. O lógico que está contraindicado o uso de anticoncepcional em paciente de alto risco, né? Então, uma paciente dessa que eu estava falando agora, vai tomar anticoncepcional? Não. Tá? Agora, não tem alto risco, não tem história familiar, está tudo bem. Posso usar um anticoncepcional? Posso. Só que a gente deve utilizar entre 10 e 12 anos, não mais do que isso. O uso mais prolongado do que isso pode fazer com que o risco de câncer de mama lá na frente seja um pouquinho maior. Então, não é exatamente isso, eu vou te explicar. O que acontece é o seguinte, esquece o anticoncepcional agora. Todas vocês mulheres aqui que não menopausaram ainda, produzem o hormônio de vocês, certo? Então, o ovário está produzindo estrógeno e progesterona, são hormônios naturais da mulher. Muito bem. Ele vai estimular o tecido mamário. Só vai ter fibroadenoma quem tem a predisposição genética de ter fibroadenoma. Quem não tem predisposição genética de ter fibroadenoma pode ter o hormônio que for, que não vai mudar nada, tá? Agora, o que você falou é uma verdade. O fibroadenoma, ele tem, na verdade, uma característica de ser estimulado a crescer pelo hormônio. Só que, quando você tem o seu hormônio natural, ele tem um estímulo X. Ao você utilizar um anticoncepcional, o que acontece é que o ovário entra em repouso. E quem assume o eixo hormonal do teu organismo é o hormônio que você está tomando. E você sabe que tem muitos anticoncepcionais com diversas dosagens diferentes e com substâncias completamente diferentes entre si. O que existe é que, assim, o anticoncepcional que a gente vai utilizar pode estimular menos a minha mama do que o meu hormônio natural. Você entendeu? Então, o que muda, assim, quem tem nódulo de mama não pode tomar hormônio. Não é isso. Existem situações que a paciente não está tomando anticoncepcional, existem muitos fibroadenomas que estão surgindo, estão crescendo, e de repente é uma indicação utilizar um anticoncepcional. De repente, o anticoncepcional que a gente vai utilizar vai estimular menos a mama do que o hormônio natural que ela tem. Então, essa história, isso também é para um especialista conduzir, né? Então, aquela história, você vai ouvir um ginecologista falar, tem nódulo, não pode tomar anticoncepcional. Não é isso. Não é isso.
Então a gente vai identificar o que está acontecendo com o paciente. Às vezes o paciente tinha já os nódulos, nunca tomou anticoncepcional, começou a tomar anticoncepcional, começou a crescer. Pode parar, porque aí você está vendo uma relação direta entre o uso do anticoncepcional e a piora. Às vezes acontece exatamente o contrário, às vezes a gente indica que use o anticoncepcional. Porque aquela mulher está vindo com um monte de nódulo, e você não vê a solução. O que você usa? Vamos tentar utilizar um anticoncepcional. De repente o anticoncepcional vai fazer com que o ovário entre em repouso, ela não vai ter mais o hormônio natural dela, e aqui, às vezes aquele hormônio que eu estou usando vai estimular muito pouco a mama dela. Vai ajudar. Tá? Então, é individualizar. Cada caso é um caso. Às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Tá bom? Mais alguém? Linfoma. O que tem? Linfoma... o linfoma não é uma doença da mama. O linfoma é uma doença do sistema linfático, né? Como nós temos o sistema linfático em todo o nosso corpo, eu posso ter um linfoma em qualquer região do nosso corpo, inclusive na mama. Tá? Mas o linfoma não é um câncer, mesmo que o linfoma esteja na mama, ele não é um câncer de mama. Ele é uma doença que está na mama. Então ele é tratado de uma maneira separada, como o linfoma. O linfoma ele pode dar, né, em qualquer região do corpo, pode dar na cabeça, no pescoço, dentro do abdômen, na perna, enfim. Tá? Então não é um câncer de mama, mas ele pode estar na mama. Tá? Um pouquinho diferente. A terapia de reposição hormonal, ela pode ser utilizada em pacientes que não têm risco aumentado, né, de câncer de mama, por exemplo, história familiar, não vai usar, tá? E ela deve ser utilizada por um período não maior do que 5 anos após o período que ela parou de menstruar. Então está naquela fase perimenopausal, parou de menstruar, ela pode utilizar. O ideal é que não se ultrapasse 5 anos. Mais do que isso, acrescenta risco. A histerectomia não tem nada a ver com hormônio. Quem produz hormônio no nosso corpo são os ovários. Então, se a mulher tirou apenas o útero, não muda nada. Ela continua com os ovários, ela continua ciclando normalmente, produzindo os seus hormônios, ela não tem que repor nada. Isso. Agora, se ela tirou os ovários ou tirou útero e ovários, ela ficou sem hormônio. Aí depende de ver que idade isso aconteceu. Qual que é a idade normal, média, de a mulher parar de menstruar? Por volta dos seus 50 anos, certo? Então, se uma mulher por volta dos seus 50 anos tirar os ovários, eu não tenho que repor, porque ela está perdendo os ovários numa época quando ela já estaria entrando em menopausa mesmo. Então, eu não estou tendo perda nenhuma. Agora, é diferente, por exemplo, uma mulher que tem 30 anos teve que tirar os ovários por uma doença, sei lá qual. Aí, aos 30 anos, ela entrou em menopausa. E aí, a partir dos 30 anos, todo o resto de vida que ainda resta para ela sem atividade hormonal, não é legal. Então, ela deveria repor pelos 20 anos até o próximo dos 50, se ela tiver condições para isso, óbvio. Tá? Porque eu estou repondo uma coisa que eu deixei de ter numa fase que ela deveria estar com hormônio. Então, tirou o ovário aos 30. Se ela tiver condições, ela deveria estar repondo hormônio, uma terapia de reposição hormonal, por volta dos seus 50 anos. Ou um pouquinho mais, como eu falei, em torno de 5 anos a mais, em média, ainda é assim, é seguro. Agora, não é seguro uma paciente parou de menstruar aos 50 e vai tomar terapia de reposição hormonal até os seus 65 anos. Isso não é seguro. Acrescenta risco de câncer de mama, acrescenta risco de infarto, acrescenta risco de derrame. Tá? Então, pode, mas os fatores, vamos dizer assim, aumentam esses riscos. Isso não quer dizer que não se possa fazer num paciente específico. De repente, ela precisa muito daquele hormônio por um motivo específico, não sei qual é. Então, todo medicamento que a gente vai utilizar, a gente precisa, na verdade, pesar os prós e contras, né? Eu vou tomar uma aspirina para dor de cabeça. Será que minha dor de cabeça está tão forte assim para eu tomar aspirina? Tá, então toma, tudo bem. Ah, não, estou com uma dorzinha tão simples que eu não preciso tomar. Então não toma, por que vai tomar? Então tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pesar, pró e contra. Então às vezes eu preciso tomar hormônio por uma situação, sei lá, de repente precisa. Tudo bem, vai correr um pouco mais de risco no restante, mas o ganho está sendo tão grande que justifica eu correr um pouco de risco do outro lado. Mas isso tem que ser muito bem avaliado por um profissional para ver se realmente precisa daquilo. Então a terapia de reposição hormonal acima de 5 anos, ela acrescenta risco. Além do tempo normal, né? Como eu falei, dos 30 aos 50, está usando 20 anos, vai estar repondo apenas o que ela já teria. Então não é além, é dentro do que é o normal. Mais alguém? Doutor Ricardo,
A informação é muito importante. Obrigado. As informações são muito importantes, principalmente no tempo que vivemos hoje. O senhor, como médico, aos 20 anos já de profissão, o senhor já foi convidado ou já esteve dentro de uma rede, por exemplo, escolar, para falar às crianças ainda na idade primária, da mesma maneira que o senhor falou com nós hoje? Não, em rede primária não. Eu já fiz muito acesso a escolas, mas numa população um pouquinho mais... Então, adolescentes, sim, já tivemos várias vezes em... E o senhor acha necessário que isso deveria estar entrando nas escolas, porque é onde elas estão mais concentradas e talvez com um tempo mais favorável para estar ouvindo e ter conhecimento? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente já fez isso, na verdade, em algum tempo, em algumas outras campanhas de Outubro Rosa. A gente, na verdade, cada Outubro Rosa, a gente tenta tomar algum... A gente já fez caminhada, a gente já fez bicicleta, né? A gente já fez esse acesso às escolas, levar, na verdade, o que a gente fez uma vez foi levar, primeiro falar para os adolescentes a respeito do tema, e depois a gente dava um folheto de orientações para levar para a mãe. Falar, puxa, leve para a mãe, você sabe o filho levando para a mãe se sensibiliza, né? Quer dizer, então leve para sua mãe, né? Seja homem ou mulher, fale com ela, mostra para ela a importância, você ouviu a importância, cobre dela. De repente, você cobrando dela, ela vai tomar uma atitude diferente do que só ela por ela, né? A única coisa, eu acho que sim, acho que teria que ser pensado alguma coisa nesse sentido, né? O que a gente tem, na verdade, às vezes, é que essa população mais jovem, ela não está muito atenta a esses temas, porque, na verdade, é uma coisa tão distante da realidade dela que ela não está preparada ou não está muito afim de ouvir também. Mas eu acho que inserir esse assunto dentro da escola seria importante, para a gente desmistificar um pouquinho o que é um câncer, mostrar um pouquinho da importância. E aquilo que eu falei, se a gente não consegue mudar a mente de todo mundo de uma vez, se a gente conseguir mudar um pouquinho por vez, já é alguma coisa. É o que eu estou fazendo aqui hoje, tentar mudar um pouquinho por vez, né? Então eu acho que medidas educativas são muito importantes, né? Eu acho que assim, nosso país peca muito por falta de educação. Não existe país de primeiro mundo, neste mundo, que não passou por um processo importante de educação. Não se vai a lugar nenhum sem educação. Seja ela uma educação na matemática, no português e, por que não, na saúde também, que faz parte da nossa vida. Então, eu acho que sim, projetos desse tipo podem trazer grandes benefícios à nossa população. No sentido de se pensar, ver como acessar, mas eu acho que é a forma de repente, começar a mudar um pouquinho a mentalidade das pessoas que, de repente, um pouquinho a mente um pouco mais aberta do que, de repente, os pais ou avós dessa pessoa. Eu acho que sim. Muito obrigado. Eu também tenho uma dúvida, aproveitando a oportunidade. Doutor, o senhor disse que o tempo seguro para utilizar o anticoncepcional é de 10 a 12 anos. Após esse período, então, tem que interromper o uso do anticoncepcional e passar para um outro método contraceptivo? Não pode mais voltar a tomar o anticoncepcional? Dá um intervalo e depois volta? Por isso que é legal quando você tem uma paciente em consulta, você vai conseguir, porque às vezes está se tomando o anticoncepcional, não sabe nem por que está tomando, nem está precisando. Né? Ou então, naquele momento que está usando, pode estar usando um outro método contraceptivo que não está precisando tanto do anticoncepcional naquele momento. Deixa para o momento que, de repente, vai precisar mais. Então, você pode, na verdade, uma paciente que vem consultar, ter esse tipo de discussão. Puxa, você está usando, mas está precisando mesmo? Será que não tem? E existem outros métodos também, os métodos de barreira, os métodos não hormonais. Então, tem DIU, tem preservativo masculino, feminino, tem tanta coisa hoje, né? Os 10, 12 anos que a gente coloca, não adianta parar e voltar depois. O 10, 12 anos de uso, a somatória de uso. Então, eu usei 3 anos, depois fiquei 2 anos sem tomar, depois usei mais 4, então é 3 mais 4, é a somatória. Tá? Então, o parar não adianta. Né? E o uso também do anticoncepcional contínuo em relação àquele que todo mês para, também são iguais. Não é pior nem melhor nenhum nem outro. É o tempo total de uso. Então, eu acho que é interessante que as mulheres utilizem do anticoncepcional se realmente for necessário utilizar. Está precisando tomar mesmo? Será que não tem nenhuma outra forma? Será que não... Porque, na verdade, você está carregando, você está usando uma medicação que, de repente, não está sendo legal para o teu corpo. Tem pacientes que assimilam muito bem o anticoncepcional, tem pacientes que não assimilam bem. Pagam um preço por conta do anticoncepcional. Né? Então, eu acho que precisa ter muita atenção nisso. Tem que estar... Porque, na verdade, a gente pode estar criando um problema. Então, eu não sou contra o anticoncepcional, pelo contrário, eu só acho que a gente tem que saber muito bem quem utilizar, como utilizar e por quanto tempo utilizar. Às vezes a paciente foi num ginecologista quando tinha 16 anos, ele prescreveu aquele anticoncepcional, ela está com 30, continua a tomar o mesmo anticoncepcional, nunca mais voltou.
Isso que não está correto. Ou então pegou o anticoncepcional da vizinha, que disse que é legal, e começou a tomar. Então, isso não é legal, né? Então, toda a medicação que a gente deve utilizar é sobre acompanhamento médico de um especialista para ver direitinho se está podendo, se está tudo bem, se não está trazendo efeitos colaterais, se o benefício está sendo aquele que precisa, né? Então, acho que esse cuidado é importante que se tenha. O que mais? Eu tenho mais 2 horas só. Tudo sabido? Bom, então a gente vai encerrar. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, tá? A gente está sempre disponível para essa casa, para esse município. Eu sou jauense, né? Então voltei para cá. Tenho um orgulho muito grande de estar aqui, trabalhando dentro do hospital, numa área que eu amo fazer, que é a mastologia, né? Quer dizer, minha vida é a mastologia, é uma profissão que é maravilhosa, trabalhar com a mulher. Eu, quando decidi ser médico, na verdade, primeiro eu decidi ser obstetra, né? Antes de saber que eu queria ser médico, eu queria ser obstetra, eu queria trabalhar com criança, com vida, né? Porque eu imaginava, puxa vida, deve ser tão maravilhoso trabalhar com vida, porque medicina é triste, tem doença, mas a obstetrícia é só felicidade, é só nascimento de criança, é só festa, né? Só alegria, olha que coisa maravilhosa. Então eu resolvi ser médico, eu queria ser obstetra. E aí, quando eu cheguei na época da obstetrícia, eu olhei a obstetrícia e falei, não era aquilo que eu pensava, não. Não é só alegria, não. Tem muito problema acontecendo na obstetrícia. E eu me frustrei com a obstetrícia, eu falei, e agora, né? Como é que eu vou trazer alegria? Como é que eu queria só alegria, eu queria só festa? E aí eu encontrei na oncologia a forma de trazer vida, né? Porque eu estava querendo trazer vida por vida. Agora eu consigo, através da mastologia, trazer vida, através da oncologia, trazer vida. O que eu posso dizer, para mim, é mais prazeroso ainda. Porque você resgatar alguém de uma situação difícil, não difícil do ponto de vista médico, mas do ponto de vista mental daquela pessoa. Que nem essa pessoa que eu contei que eu atendi hoje, que ela estava desesperada porque tinha um câncer de mama e que ela saiu de lá chorando de alegria, depois de receber o diagnóstico do câncer de mama. Então eu tenho certeza que hoje, nessa hora na casa dela, ela está feliz da vida, porque ela vai poder tratar um câncer de mama e realizar um sonho que ela tinha, que reduzir as mamas dela. Que prazer maior eu posso querer? Então é muito bom trabalhar, mas é muito bom trabalhar quando a gente tem retorno, quando a gente consegue fazer aquilo que a gente está ali para fazer. E a frustração de não conseguir oferecer aquilo que eu me preparei para fazer é muito grande, e é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu não meço esforço para poder fazer o que eu posso fazer, para poder fazer com que as pessoas abram um pouquinho a mente e possam ter o benefício de viver em 2017 no nosso país, na nossa cidade, com todas as condições de poder tratar qualquer tipo de doença, de não carregar o estigma de um câncer, de imaginar que o câncer é a pior doença do mundo, que eu vou morrer. Não é nada disso. Isso não é câncer. Mas pode ser se eu não fizer aquilo que eu devo fazer. E é por isso que a gente está aqui. Então eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, né, num espaço tão nobre, né, com a televisão podendo estar transmitindo, para tanta gente que pode estar vendo aqui, para vocês que se disponibilizaram, saíram de casa para estar aqui me ouvindo, né, isso mostra o quanto vocês pensam em vocês, o quanto vocês se valorizam. Usem essas informações a favor de vocês, seja na fila do supermercado, numa pessoa que está falando uma besteira de repente na tua frente, para os familiares de vocês, para a mãe, para a irmã, para a filha, para as pessoas que trabalham com vocês. Multipliquem essas informações, são informações importantes que podem determinar a mudança da história natural de uma doença, em que de repente uma de vocês, uma pessoa tão próxima, imagine o quão, vamos dizer assim, sensibilizados vocês podem ficar, o quão bem vocês podem fazer. É o que eu estou falando aqui, quer dizer, o quão bem a gente pode trazer para um paciente, o quanto isso me alegra, o quanto isso me traz força para no dia seguinte, amanhã voltar lá e fazer tudo de novo com a maior vontade possível dentro das nossas limitações. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, é muito especial estar aqui falando para vocês. Há 2 dias atrás eu estava na Unimed, falando na Unimed, a gente fez palestra o mês inteiro, e na verdade a gente espera que com tudo que a gente fez, com o que a gente plantou, que a gente colhe algumas sementinhas aí que possa na verdade trazer algum benefício. E eu conto com vocês para que a gente consiga isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença do Dr. João Ricardo Auler Paloschi, aqui na Câmara Municipal, que veio compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Agradecer também a presença das meninas que estão aqui,
dos homens, todos que vieram prestigiar mais esse evento da Escola Legislativa, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher. E agradecer também quem nos acompanhou em casa pela TV Câmara, lembrando que essa palestra estará disponível nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, e será reprisada ao longo da nossa programação. Uma boa noite a todos e um excelente fim de semana.